Avisa que está gravando e eu nunca sei quando tá. Então agora eu vou apresentar a lousa. Não, não é isso que eu quero. Eu quero apresentar esse. Esse. Muito bem. Vocês estão vendo? Sim. Estamos sim. Então é o seguinte, gente. Nessas próximas 4 ou 5 aulas, eu imagino que 5. Eu preparei para 5, mas pode ser que dê 4. A gente vai falar de um tópico que não está na ementa tradicional do curso, que é o tópico de séries de Fourier generalizadas. No curso, a gente passaria diretamente das séries de Fourier tradicionais em senos e cossenos para delta de Dirac. E esse assunto do problema de Sturm-Liouville e das séries de Fourier generalizadas ficaria para um outro curso, que é uma eletiva da física. Mas tem 2 pontos aqui. O primeiro ponto é que a gente tem tempo para ver um pouquinho mais, embora sejam 3 meses, a gente tem tempo. Eu encontrei tempo no calendário. E o segundo ponto é que seria uma pena dar um curso de série de Fourier sem falar do caso mais geral, sem contextualizar a série de Fourier em um panorama mais geral de problemas de alto valor. Porque vendo isso aqui, é como se abrisse a mente. É como se vocês enxergassem a série de Fourier como um caso particular de uma coisa que aparece em praticamente tudo que vocês vão resolver, em particular em mecânica quântica. Então eu vou dar esse tópico. Eu decidi fugir um pouco da ementa tradicional, só um pouco, certo? O resto é igual. Eu decidi fazer uma digressão e falar sobre a série de Fourier generalizadas ou sobre o problema de Sturm-Liouville para que vocês tenham uma visão mais geral do que é que está acontecendo. E as séries de Fourier sempre vão ser o nosso exemplo padrão. Ah, vamos ver. Ah, tal coisa está complicada. Vamos ver na série de Fourier o que acontece, que a gente já aprendeu. Então, eu vou falar um pouco sobre uma generalização do problema da série de Fourier, que é chamado de problema de Sturm-Liouville. E vocês vão ver que isso é uma continuação, até que natural, do que a gente acabou de ver. Quando a gente fez separação de variáveis, em particular, por exemplo, em particular da equação da onda, a gente fez a equação da onda numa corda, né? Equação das cordas vibrantes. A gente viu uma equação desse tipo. Certo? A gente viu uma equação desse tipo. Solinha mais lambda y igual a zero, com condições de contorno. Sempre que a gente vai resolver uma equação diferencial, y de 1, tanto faz aqui o número, igual a zero. Sempre que a gente vai resolver uma equação diferencial, para a gente resolver, a gente acha a solução geral, e aí para você dizer, isso aqui é a solução de um problema, você tem que impor ou a condição inicial, posição e velocidade, por uma equação de segunda ordem, ou condições de contorno nos extremos. E a gente viu que para o caso de condições de contorno, a gente fez isso aula passada, a gente sabe que para que o problema
Tem a solução? O lambda ele só pode assumir valores discretos. Certo? A gente viu que o lambda n tem que ser... Como aqui eu coloquei 1, vai ficar no L é igual a 1, certo? N quadrado, π quadrado. Isso aqui vai me dar soluções do tipo yn de x é igual a seno npx vezes uma constante. Uma constante. Vezes uma constante. Seno de npx. Certo? Isso a gente viu lá passada. Mas a gente sabe mais do que isso. A gente sabe que, dadas essas condições de contorno, toda função satisfazendo essas condições de contorno, toda função integrável em zero, no intervalo 0, 1, satisfazendo essas condições de contorno, ela pode ser expandida em série de Fourier. Em outras palavras, ela pode ser expandida. Toda função em L2 de 0, 1, toda função de quadrado integrável em 0, 1, pode ser expandida em série de Fourier. Nesse caso aqui, nessa série de Fourier de senos. A gente viu isso aula passada, aulas passadas. E em outras palavras, a gente disse que o conjunto é ortogonal e completo em L201. Satisfazendo y de 0 igual a y de 1 igual a 0, pois toda f pertencente a L2, 0, 1, com f de 0 igual a f de 1 igual a 0, pode ser expandida na forma f de x é igual ao somatório Bn n igual a infinito, Bn seno de npx, seno de npx, certo? Que é igual a somatório n igual a 1 infinito, Bn yn de x, no sentido da convergência L2. A gente já viu também. Certo? Com Bn dado pelo coeficiente da série de Fourier. Professor, Oi. uma pergunta. Só de que eu não entendi muito bem. No começo aqui y0 é igual a y de 1, que é igual a 0, é isso? Isso, o y de 0, aqui eu estou dando
0 menor que x menor que 1. Eu estou fazendo o meu problema de valor de contorno. Eu quero calcular nesse intervalo, 0 menor que x menor que 1. Então, eu tenho que dar condições nos meus extremos, por isso contorno, certo? Contorno no espaço bidimensional, no quadrado, por exemplo, que a gente resolveu laplaciano, a gente dava nas bordas do quadrado, certo? Quando a gente tem uma dimensão só, a gente dá as condições de contorno nos extremos do intervalo, que é o y de 0 e y de 1. Tudo bem? Ah, tá. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Então, certo? Então a gente quer o que a gente quer? A gente quer estender essa noção de um problema desse tipo e que admite soluções específicas, lambda n, com funções associadas específicas, que é o seno de npx, e estender a noção de expansão de uma função em termos das soluções desse problema de valor de contorno, a gente quer estender isso para coisas mais gerais. A gente quer estender isso para equações diferenciais mais gerais, ou para problemas de contorno mais gerais. Isso é muito importante para a vida de vocês, dependendo do que vocês forem fazer, ou pelo menos muito importante para vocês terem uma visão maior do que está acontecendo em outros problemas que não necessariamente estão ligados a séries de Fourier ou coisas do tipo. Então, eu vou escrever isso de outra forma, diferencial. L em L2. L de Y igual a Y das linhas, certo? Notem que o que eu vou fazer aqui, eu vou tentar. A gente não tem todo o ferramental matemático para lidar com esse tipo de problema. Exige muito mais do que a gente tem, muito mais do que vocês viram, e a gente seria de um curso de matemática, uma graduação em matemática. Mas a gente pode ver casos particulares e dizer o que acontece no caso de ver casos e dizer o que acontece. Não demonstrar alguns teoremas, só falar e ver o que acontece nesses casos mais gerais. E talvez um dia vocês vão atrás disso e aprendam de fato rigorosamente. Então eu vou tentar ser o mais rigoroso possível, mas vai ter hora que a gente vai ter que parar e a aceitar alguns resultados. Por falta de ferramental mesmo. Mas o que eu quero dizer, não era isso que eu queria dizer. O que eu quero dizer é que eu vou sempre tentar fazer uma analogia com espaços vetoriais de dimensão finita. Porque neles a gente sabe trabalhar, certo? Todo mundo que fez álgebra linear, todo mundo sabe, então, produto interno, espaço vetorial de dimensão finita e operadores lineares em espaços vetoriais de dimensão finita. Operadores ortogonais, autoadjuntos, esses negócios todos. Todo mundo viu isso. Se vocês não viram, tem ótimos livros que explicam isso direitinho.
a gente pode reescrever aquela equação dessa forma, certo? Eu só estou reescrevendo a equação. Certo? Eu estou reescrevendo a equação dessa forma. A única coisa que eu fiz foi isso, certo? Porque eu peguei aqui, joguei o lambda para lá e chamei o y duas linhas de um L de y. Notem que L é um operador, certo? Notem que L é um operador linear. Para funções contínuas a menos de alguns pontos, nesses pontos acontecem coisas que permitem que isso seja feito. L é um operador linear. Ou seja, se eu somar soluções, multiplicar por escalar, L de y1 mais lambda y2 é L de y1 mais lambda L de y2. Isso aqui quer dizer que é um operador linear, certo? Esse problema então, isso aqui parece que tem a forma de um problema de autovalores, certo? Eu posso escrever. Certo? Todo mundo viu diagonalização de matrizes aqui, certo? Então, como é que a gente diagonaliza uma matriz? A gente pega uma matriz simétrica, ou se você quiser, uma matriz autoadjunta no espaço vetorial complexo, e a gente escreve AX igual a menos lambda x e encontra os lambdas para os quais isso é satisfeito e os vetores x não nulos para os quais essa equação é satisfeita. Se você olha para cá, é exatamente isso, certo? Estou agindo com um operador numa função y, então eu quero que ela seja menos lambda y, né? É a mesma coisa aqui. Só que aqui a gente está num espaço de funções. A gente está no espaço de funções, certo? Então não é bem a mesma coisa, mas vale a pena fazer essas analogias. Nesse caso aqui, a gente vai dizer, por analogia, que lambda n são os autovalores do problema. Ou seja, nesse caso aqui, anterior, o lambda n seria n quadrado pi quadrado são os autovalores e os yn, as autofunções, que seriam os autovetores, certo? As autofunções do problema.
como no caso de dimensão finita, os lambdas para os quais essa equação vale são os autovalores e os vetores correspondentes são os autovetores associados a lambda. Então, cada lambda n é um autovalor do problema e o yn é a autofunção associada a esse autovalor. Certo? Muito bem. E nesse caso, as condições de contorno são ditas regulares. Notem que quando eu estou trabalhando agora com esse problema, que é um problema de valor de contorno, é um problema de autovalores, não mais num espaço vetorial de dimensão finita, mas agora num espaço de funções, eu tenho que dar, além da minha equação, que eu quero que seja satisfeita, eu tenho que dar condições de contorno para a minha equação, para as minhas soluções. Coisa que, obviamente, não era necessária para a dimensão finita. Né? Porque aqui operador é basicamente matriz, certo? É uma transformação linear bonitinha. Certo? Então, o que a gente quer trabalhar é com esse tipo de problema. L de y igual a menos lambda y, com condições de contorno adequadas, que é uma generalização do problema que dá origem à série de Fourier. Ou seja, eu posso considerar também um outro problema, vou chamar de problema de contorno, né? Problema de contorno é resolver uma EDO com condições de contorno apropriadas. Contorno. Para a mesma EDO, y em duas linhas mais lambda y igual a zero, y de menos π igual a y de π igual a zero. Que não é igual a nada, certo? Eu vou dar só essas condições. E como não foi explicado, não foi especificado o valor da condição de contorno, o problema de contorno é dito periódico. Certo? Eu não estou dizendo quem que é aqui o valor disso daqui. Então, ele é periódico. A única condição que eu estou impondo é que o y de menos π seja igual a y de π. Mas pode estar aqui, pode estar aqui. A única condição que eu estou impondo é que eles sejam iguais. Não estou impondo que seja igual a zero. Então, ele é periódico. Como tem uma restrição a menos, eu espero o quê? Eu espero que tenham mais soluções possíveis, certo? Periódico regular. Regular quer dizer que é tudo bonitinho, nada vai para zero, nada explode, nada disso. Né? Tudo regular.
Os autovalores, nesse caso, são lambda n igual a n quadrado, certo? Só que isso aqui vai dar exatamente as séries de Fourier, certo? Autovetores ou autofunções associados. Lambda n serão cosseno de nx, seno de nx. Eu vou ter dois autovalores, duas autofunções, cosseno de nx e seno de nx. São duas autofunções. Antes, quando eu impus a condição de dar o valor aqui, eu tinha só uma autofunção, que era o seno. Sem impor as condições de contorno totais, vamos dizer assim, dizendo só que são periódicos, eu vou ter duas condições, duas autofunções. Ô, professor, Oi. eu estava achando que o fato de ser só termos em seno do último problema era por causa do intervalo de 0 a π. Se aquele problema fosse o mesmo problema, só que com intervalo de menos π a π, você ainda ia precisar do cosseno, dos termos de cosseno, não ia? Ou não? Se eu fizesse, você diz y de menos π igual a y de π igual a zero, Isso. vamos ver. Se eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, eu tenho uma solução geral desse tipo. Y de x igual a y de x mais b y2 de x, certo? Onde y e y2 são soluções linearmente independentes. Então, constantes A e B. Certo? Legal. Certo? Oi? Uhum. Então, se eu coloco duas restrições, duas condições, y de A igual a zero, y de B igual a zero, eu determino as minhas duas constantes. Então, pode ser que não dê senos e cossenos, mas a combinação linear vai ser tal que a solução vai ser do tipo seno de nx mais φn. Certo? Ou mais φ. Esse termo de fase é a mesma coisa, não é? Do que você especificar um cosseno. Mas ele vai estar determinado pelas minhas condições de contorno. Ou seja, parece que eu vou ter duas funções. Mas, na verdade, vai ser uma função só, porque esse termo aqui vai estar determinado pela minha condição de contorno. Ou é como a mesma coisa que eu pudesse escrever alfa seno de nx mais beta cosseno de nx. Certo? Onde desculpa, aqui eu falei besteira para você. Aonde as minhas condições de contorno vão determinar quem é beta, certo? Uma condição de contorno determina aqui o N, e a outra determina quem é beta. Então, é como se eu tivesse duas funções, mas elas vão estar sendo combinadas ou se quiser aqui um beta N. O beta N vai ser determinado. É como se eu tivesse duas funções, mas elas não vão ser independentes. Elas vão entrar como solução do meu problema sempre com uma cara específica.
não é que a solução desse problema vai ser sempre seno de nx ou sempre cosseno de nx. Seno vai ser solução e cosseno vai ser solução. A solução é uma coisa desse tipo. Em particular, cosseno não é uma solução, certo? Se eu colocar só o cosseno aqui, isso aqui não é solução do meu problema, porque o cosseno de π é menos 1, certo? Uhum. Então, se eu tivesse aqui uma coisa do tipo y menos π igual a y de π igual a A, isso aqui determinaria para mim uma função para cada alto valor. Determinaria o n por uma condição de contorno, determinaria o beta n por outra condição de contorno. Não sei se isso responde sua pergunta. Eu acho que eu entendi. É sempre uma dependência de uma função com a outra. Isso, exatamente. A solução do problema pode aparecer como, no problema geral, sim, pode aparecer como seno mais cosseno, mas vai ser sempre uma função, certo? Ou seja, o coeficiente beta n aqui, ele vai estar determinado pelas minhas condições de contorno. Então, isso aqui é uma função. Seno de nx mais beta n cosseno de nx. Que vai ser solução desse problema com alto valor lambda n. Para uma dada condição de contorno, em menos π e π. Certo. Certo? A gente vai ver isso com mais detalhes mais para frente. Mas então, se eu não determino, isso aqui eu vou ter duas autofunções para cada alto valor. Que é diferente do caso em que eu determino, do caso anterior em que eu determino o valor da minha condição de contorno. Mas também nesse caso, toda função de quadrado integrável pode... Isso aqui vai dar série Fourier, certo? Pode ser expandida como f de x é igual a somatório n igual a zero infinito, an cosseno de nx mais bn seno de nx. Ou seja, mesmo nesse caso, toda função de quadrado integrável vai poder ser expandida nos meus vetores, nas minhas autofunções do problema. As autofunções são uma base para L2. As autofunções desse problema, elas vão ser uma base para esse espaço vetorial L2 de menos π a π. Ou seja, eu dou um problema de contorno, encontro para dadas condições iniciais que funcionam, né? Tem condição de... A gente vai ver que as condições de contorno, desculpa, elas vão ser bastante importantes para o negócio funcionar ou não. Então, para dadas condições iniciais que funcionam, se eu dou um problema desse tipo, eu encontro autovalores, um conjunto infinito de autovalores e de autofunções que forma uma base em L2, no sentido de que toda função em L2 pode ser expressa como uma combinação linear infinita desses termos, no sentido da convergência na média.
Tudo bem, gente? Isso aqui, essa lousa aqui resume o fato de que a série de Fourier converge. Está escrito em outra forma, mas é isso que está escrito aqui, certo? Só que escrevendo dessa forma é mais fácil da gente conseguir estender para casos mais gerais, beleza? Então vamos estender para casos mais gerais. Vamos agora considerar o que é um caso mais geral? A EDO linear de segunda ordem. Isso aqui é um apanhado homogêneo. Isso aqui é um apanhado de coisas que podem ser vistas muito mais rigorosamente em outros cursos, mas é mais para a gente poder falar com mais propriedade do que está acontecendo. Olha para essa equação aqui. P2 de x e y duas linhas, mais P1 de x e y linha, mais P0 de x e y igual a zero. Essa é a forma mais geral possível de uma equação linear, de uma EDO linear de segunda ordem homogênea, certo? Essa é a equação mais geral possível, é a forma mais geral possível. Em outras palavras, essa aqui é a forma mais geral possível de um operador diferencial linear de segunda ordem, que eu escrevo como L de y igual a zero. E eu quero o que agora? Eu quero tratar o problema. Eu quero tratar esse problema como um problema de álgebra linear. Por quê? Porque eu sei álgebra linear, pelo menos em dimensão finita. Então a gente vai tentar olhar isso daqui como um problema de álgebra linear, parêntese. Em particular, o que eu posso fazer se eu tenho um... Vamos lá. O que eu posso calcular se eu tenho um operador linear num espaço vetorial de dimensão finita com produto interno? Eu posso calcular a adjunta, certo? A adjunta de uma transformação linear em V de dimensão finita com um produto interno. Qual que é a definição de adjunta? Seja um operador linear e produto interno, um produto interno em V. Produto interno é uma forma bilinear simétrica ou hermitiana, independente se eu estiver no espaço de dimensão de espaço complexo, simétrica para tudo que a gente quer, e de dimensão, simétrica e positiva definida positiva. A adjunta T adjunta, que também vai de V para V, de T é o operador
T junto que satisfaz. O que ele satisfaz? Ele satisfaz TU V é igual ao T adjunta V para todo o V pertencente a V, certo? Certo? Isso aqui é álgebra linear. E eu digo que T é autoadjunto. Vocês lembram disso, certo? Se T adjunto é igual a T. Ele é autoadjunto se adjunto é igual a ele. TUV. Alguém não viu isso daqui? Não é nenhum demérito não ter visto isso daqui, certo? É bom saber se vocês viram isso daqui, porque a gente vai usar isso daqui bastante. Eu vou supor, então, que todo mundo viu. Se vocês não viram, vocês me falem. Vocês podem olhar o livro do Elon, de álgebra linear. Professor, eu vi, mas já tem um tempo, mas eu acho que vi. Não, acho não, tenho certeza, eu vi. Você viu, certo? Já tem um tempo, mas se você viu, é só relembrar, certo? É só dar uma estudadinha. Eu vi. Então, você é só dar uma estudadinha. Que você relembra. Oi. Professor, essa é a mesma coisa que falar que ele é um operador hermitiano? É a mesma coisa que falar que. É a mesma coisa que falar que ele é um operador hermitiano. Hermitiano a gente usa mais em mecânica quântica o nome, mas O espaço é complexo e tal. no espaço complexo, isso. Mas autoadjunto vale também. Autoadjunto é a mesma coisa, certo? A gente costuma falar que a matriz é hermitiana numa base ortogonal. Mas é tudo a mesma coisa. Autoadjunto, hermitiano, simétrico, se você for para o espaço vetorial real. Eu gosto muito desse livro, Hoffman e Kunze, que também chama Álgebra Linear. Então, se vocês quiserem revisar a adjunta, tem o livro do Elon, que é um pouco mais sucinto, e tem o livro do Hoffman e Kunze, que é mais elaborado. O Elon dá conta do que a gente precisa para cá, certo? Então, tá bom. Então, agora a gente sabe o que é adjunta. Então, vamos ver operadores, né? Diferenciais. Essa aula aqui é mais de introdução ao problema. A gente vai precisar de várias coisas para poder contextualizar o que a gente quer resolver. E essas coisas é bom a gente construir direitinho para a gente depois saber o que está falando sem medo. Então a gente pega um operador diferencial. Queremos o operador adjunto de L. A gente quer construir, a gente quer saber a forma do operador adjunto de L. Que vai ser o L adjunto de L2 para L2. Certo? Uma coisa que ele deve satisfazer é essa equação aqui, certo? A gente espera que se... Lembra que existe o produto interno em L2, né?
que é a integral de f de x, g de x, dx. Uma coisa que a gente quer que o operador adjunto satisfaça em L2 é essa equação. Ele precisa porque eu quero, certo? Satisfazer. Porque o mundo quer também, certo? A teoria é assim, não sou só eu. L de U V é igual ao L de V. Certo? L adjunto de V. Eu quero que meu operador autoadjunto satisfaça a mesma coisa que um operador. Desculpa, eu quero que a minha adjunta, meu operador adjunto, satisfaça a mesma coisa que a adjunta de uma transformação linear satisfaz em espaços vetoriais de dimensão finita. Isto é. Aí, o que isso quer dizer aqui em termos de integrais? Esse produto interno aqui, o que ele é? Ele é esse negócio. É a integral de A até B de V de x, L de U de x dx. Eu quero que isso aqui seja igual à integral de A até B, U de x, L adjunto de V de x dx, certo? Eu quero que valha isso. Em outras palavras, eu quero que valha isso. Grau de até B de V de x, L de U de x, menos U de x, L adjunto de V de x dx igual a zero. Eu quero definir um operador que eu vou chamar de adjunto de L como sendo o operador que satisfaz isso daqui. E notem que aí, se a integral é igual a zero, né? O integrando depois a gente vai ver isso melhor. Se A o total é V de x, L de U de x, menos U de x, L adjunto de V de x, igual a D dx, que, deixa eu ver. Depois a gente vai ver isso aqui melhor. De x, certo? Isso aqui estava bastante óbvio para mim. Não parece tão óbvio agora. Mas suponha que eu possa tomar isso aqui como sendo. Eu vou abrir isso aqui melhor na próxima aula. É, é, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Se isso aqui é zero para todo U e para todo V,
significa que o que está dentro é zero, certo? Vamos supor que isso seja verdade. Se isso aqui é zero para todo U e para todo V, significa que o que está dentro disso, o que está dentro da integral é zero. Mas isso também pode significar que o integrando vai ser uma diferencial total dessa forma com que o V de A igual a que o V de B, que é igual a zero, certo? Mais geral do que dizer que se para todo U V isso aqui é zero, eu posso dizer que isso aqui vai ser uma diferencial total, onde Q ele é um operador bilinear, ele é uma forma bilinear de U e V, que é zero nos extremos, certo? Porque aí, pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai ser Q de UV em B menos Q de UV em A, que continua sendo zero. Certo? Isso aqui é uma diferencial total. Vai ser d dx de um negócio integrado em x. Certo? Ele precisa ser necessariamente zero? O O quê? Q avaliado em A ou B? Na verdade, eles só precisam ser iguais. Certo? Depois, é verdade, eles só precisam ser iguais. Eu vou querer que ele seja zero depois. Eu vou querer que eles sejam iguais, certo? Depois eu vou querer que eles sejam que seja igual a zero, mas a solução geral disso daqui é isso daqui ser igual a uma diferencial total, de forma que um extremo cancele o outro. Beleza? Eu vou copiar isso daqui aqui para outra lousa, porque a gente vai precisar disso daqui. Mas aí, então, note que o Q tem algumas restrições, certo? Se L é de segunda ordem, eu estou trabalhando só com operadores de segunda ordem, certo? P, que é P, Y duas linhas, mais Q, P2, Y duas linhas, mais P1, Y linha tal, que deve ser, no máximo, de primeira ordem. Porque senão aqui eu estou tirando d dx de Q, aqui o operador é de segunda ordem. Se eu tiro d dx de um operador de primeira ordem, vai dar um operador de segunda ordem. Se Q fosse de segunda ordem, d dx de Q seria de terceira ordem, e aí não pode ter igualdade, certo? Então Q deve ser no máximo de primeira ordem. Em U e V. Então a gente vai calcular esse negócio. Hoje a aula é calcular esse negócio. Então, para L de Y. É aquele operador. Tudo de P2 de X, certo? Mais P1 de X, Y', mais P0 de XY. Eu posso tentar calcular quem é a minha adjunta. Eu jogo isso na minha equação, certo? Aqui eu vou calcular VL de U. Certo? É VL de U menos UL de V, certo? Tem que ver L de U
vai ser igual a VP2, certo? Então, VP2, Y duas linhas. Aí eu vou usar, como é que chama esse negócio que eu quero usar? Integração por partes. Só que eu vou usar integração por partes de outra maneira, certo? Isso aqui é VP2. U, linha, certo? É como se eu estivesse usando agora aqui a regra da cadeia ao contrário. Desculpa, a regra do produto ao contrário. É uma coisa da integração por partes. Então aqui, linha menos VP2 linha. O linha, certo? É a regra do produto. Isso aqui vai ser esse termo. Linha menos. E aí aqui eu aplico a regra do produto de novo, certo? Então, aqui como é que eu faço a regra do produto de novo? Essa linha vai para tudo. Só que tem que tomar muito cuidado. VP2, linha U, linha. E agora eu tenho que somar o que sobrou, que é VP2, duas linhas U. Certo? Vocês acompanharam aqui? Então, aqui o VP2 o linha é esse termo aqui, mais esse termo aqui. Eu passo o termo para lá. E aí eu pego esse termo aqui, que está aqui, e faço a mesma coisa. Eu uso a regra, sinal de menos vai virar um mais aqui. Uso a regra do produto ao contrário, né? Esse aqui é isso menos isso. Muito bem? E aí eu tenho outro termo, que é do tipo V. Tem um outro termo. É do tipo V, P1, o linha. Que é mais fácil, certo? Que é VP1, U, linha, menos VP1, linha U. Certo? Regra do produto. Então agora eu consigo escrever. Eu consigo escrever que o meu V, L de U, vai ser igual, então, a V, P2, U, duas linhas, mais V, P1, U, linha, mais V, P0, certo? E aí eu vou querer fazer o quê? Nota que na minha expressão aqui, a adjunta está multiplicada por U. Então, todos os termos aqui que estão multiplicados por U, eu vou somar de um lado. Vai ser U. Aí vai ser o quê? Então, o U está multiplicando VP2. Duas linhas em cima. Menos VP1. Linha. Certo? VP1. Linha. Esse termo aqui. Mais VP0. Certo? Mais aí, se você olhar aqui, certo? Então, eu já gastei esse daqui, eu já gastei esse daqui. E o VP0 vem daqui. Então, falta gastar os outros, certo? Que é o VP, do VP2 dos duas linhas e do VP1 o linha. E todos eles são derivadas de alguma coisa. Mais DDX. Então, eu vou... Mais DDX
De quem? VP2 o linha. Menos VP2 linha U mais VP1 U linha. Desculpa. VP1 U. Certo? Então eu consegui escrever aqui, usando essa forma para L, eu consegui escrever V L de U como sendo um negócio que multiplica U mais uma derivada total de alguma coisa. Aí eu vou lá e falo, então, olha só. Então esse cara aqui, eu vou chamar de adjunta de L em U. E esse cara aqui, vou chamar de Q, de UV. Então eu tenho aqui a forma geral da coisa. Desculpa. Aqui é V, certo, gente? Vocês estão me acompanhando. Adjunto em V. Aplicado em V. Certo? Professor, Oi. aquela D de alguma coisa derivada ali do Q, do Qzão, embaixo Uhum. mesmo, é derivada em relação a Y ou é um lambda ali? X. X? É o linha, certo? Ah, tá, É a entendi. linha que eu estou tomando aqui. Linha igual a Ah, ddx. beleza. Certo? Então eu estou separando aqui tudo. Quando eu uso a regra do produto aqui, em VL de U, eu quero encontrar coisas que são proporcionais a U, porque aí eu vou ter o L adjunta de V, e coisas proporcionais a ddx de alguma coisa, que são o que eu separei em linhas aqui, certo? Linha, 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 linha. Que são esses termos aqui. Que eu fiz aqui. Esse e esse, certo? Esses três aqui, eles vão entrar em ddx de alguma coisa. Então, eu tenho essa equação. Tudo bem, gente? Tenho essa equação. Em particular, isso aqui vai me dizer que a adjunta em y vai ser o quê? P2y, duas linhas, menos P1y, linha, mais P0y, certo? E lembrando que o L de y é P2, y duas linhas, mais P1, y, linha, mais P0, certo? Então, dado um operador dessa forma, a adjunta o operador adjunto dele em L2 vai ser um cara dessa forma, tudo bem? Eu tenho que o meu Q. Deixa eu ver. É o cara que está ali. É P2. V o linha menos
O que aconteceu aqui? Eu me atrapalhei, gente, aqui. É P2V linha. Esse cara aqui eu vou abrir como sendo menos. É derivada do produto, certo? Então, P2. Linha mais P2 linha V mais P1 UV. Certo? O meu Q de UV é igual a isso. Por que, que o Q de UV começa a ser. O Q de UV não existia em espaços vetoriais de dimensão finita. O Q de UV ele existe agora aqui porque eu estou trabalhando com equações diferenciais. Meu Q de UV. Eu vou reescrever meu Q de UV. Q de UV. Então, ele vai ser igual a quê? Eu vou separar P2, certo? Então vai ser P2. Veolinha. Tem um aqui que eu esqueci, certo? Não sei se vocês me acompanhem, por favor. Tem um U aqui. Eu esqueci desse cara de cima aqui, tá vendo? Veolinha menos uvelinha. Mais um cara que multiplica UV, certo? Que é P1 menos P2 linha UV. Tudo bem? Então, dado L, daquela minha. Vou voltar. Dessa minha equação que eu encontrei, impondo que o produto interno seja. Que o produto interno satisfaça isso daqui. Eu vou ter, então, que minha adjunta tem que ter essa forma e o meu Q tem que ter essa forma. Então, de L de U V igual a U L de V. Agora, eu quero saber se L pode... Desculpa, L adjunto. Eu quero saber se L pode ser autoadjunto. Analogamente. Ao caso de dimensão finita, para que L seja autoadjunto, no caso de dimensão finita, L é autoadjunto por definição se L adjunto é igual a L. Aqui eu vou dizer que é necessário. Porque a gente... Que L é adjunto igual a L. Por que é necessário? Porque depois eu vou ter que trabalhar com esse Q aí. Em dimensão finita. Ou seja, para Y aqui, eu tenho que ter aqui L adjunto de Y, ou L de Y,
L de Y é igual a L adjunto de Y. Então, para que o meu operador seja autoadjunto, eu vou impor que, por analogia ao caso de dimensão, com o caso de dimensão finita, o meu operador adjunto seja igual ao operador, ou seja, eu tenho aqui. E aí, então, se eu pego essa equação, se eu ponho essa igualdade usando essas duas equações, eu vou encontrar relações entre P2, P1 e P0. Nota que P0 cancela, certo? O P0, quando eu faço um igual ao outro, vai cancelar. Então, se eu imponho que o meu operador, se eu ponho que para o meu operador ser autoadjunto, eu tenho uma condição análoga ao caso de dimensão finita, eu vou achar uma relação entre P2 e P1. Tudo bem? Estão me acompanhando, gente? Sim, professor. Sim. Se vocês não estiverem me acompanhando, vocês me param que eu volto. Porque isso aqui é extremamente importante para a gente continuar o nosso processo. Então, eu tenho aqui a forma do que eu quero fazer. Então, se eu faço L de Y, então L adjunto de Y, eu vou ter, então, agora o quê? Que P2, aí eu tenho que trabalhar no negócio, certo? Vamos trabalhar nesse cara aqui. Então, aqui P2, Y. Duas linhas. É igual a P2Y. Derivado duas vezes, certo? Que é igual, então, agora eu posso pegar que isso aqui é P2 Y' mais P2' Y. Mantenho a derivada, vou trabalhar parêntese de dentro, certo? Então agora eu abro isso daqui como sendo P2 Y duas linhas mais duas vezes P2' Y' mais, certo? Linha Y, duas linhas, mais P, duas linhas Y. Certo? Acertei. É de acordo com as minhas notas aqui. Então, eu tenho esse termo, mas eu tenho esse termo aqui também agora. Então, P1, Y, linha, ele vai ser igual a P1, Y' menos P1' Y. Então, para eu comparar as coisas, eu tenho que escrever uma coisa que multiplica y das linhas, mais uma coisa que multiplica y, mais uma coisa que multiplica y'. Isso aqui vai me implicar que o L adjunto de y, ele vai ser igual ao quê? O termo que multiplica y das linhas é P2, y das linhas, mais o termo que multiplica y, certo? Y', y' vai ter o que aqui? 2P2' menos P1. Eu só estou abrindo essa equação aqui para L, adjunto. Linha mais P0 menos P1 linha, certo? Não. Tem esse termo aqui, então é P duas linhas, P2 duas linhas, menos P1 linha, mais P0 Y. Certo? Abrindo essa equação aqui, eu tenho que
o termo em duas linhas é y duas linhas é P2, o termo em y linha é 2P2 linha menos P1, certo? E o termo em y, ele é, cadê? P duas linhas mais, né? É mais, certo? P duas linhas, aqui tem menos com menos é mais P1 linha mais P0, certo? E o L de Y continua sendo esse cara. Então é fácil comparar que para eu ter L adjunto igual a L, eu tenho que ter o quê? P2 igual os linhas, Y das linhas, os coeficientes têm que ser os mesmos. Então P2 igual a P2, 2P 2 linha menos P1 igual a P1, certo? E P2 duas linhas mais P1 linha mais P0 igual a P0, certo? Mas era um sinal de menos aqui, que estava certo, sinal de menos. Aqui, gente, vocês estão me acompanhando, certo? A regra do produto aqui é mais. Aqui está certo, então aqui é menos. Certo? Aqui é a regra do produto. Então, o termo em Y vai ficar P2 duas linhas, menos P1 linha, mais P0, certo? Então, para que L seja autoadjunto, eu tenho que ter essas condições aqui. Que isso aqui é a mesma coisa que escrever o seguinte. 2 vezes P2 linha igual a P1, certo? E P0 igual a P0, certo? Então, essas condições aqui me dão P2' igual a P1. Tudo bem? Então, L é autoadjunto se P2' igual a P1. Por enquanto é álgebra linear. Aí se eu escrevo agora P2' igual a P1 igual a Pzinho e P0 igual a menos Qzinho, eu vou poder escrever o quê? O meu L de Y vai ser P2, certo? Não é P2' igual a P1. Isso aqui é... Como é que eu fecho isso? Isso aqui é realmente... eu estou me atrapalhando, né? Escrevendo P2 igual a Pzinho de X. Isso daqui. Meu L de Y vai ser, então, Pzinho de X. Y duas linhas. Mais o P1
que é P2', certo? É P' de x, y' menos Q de x, y. Certo, gente? Copiar isso para cá. Então, o que, que eu fiz? Se eu escrevo P2 como isso daqui, eu consigo renomear minhas variáveis de modo que eu consiga escrever, então, agora. Cadê aqui? L de Y. Isso aqui é uma derivada total, certo? Isso aqui é d de x. E P de x. Py dx menos Q de x. Y. Muito bem? Vocês me acompanharam, gente? Isso aqui é extremamente importante para a gente começar a, nossa, a resolver o nosso problema. E a gente diz, então, que L está na forma autoadjunta. Se L tem essa cara. Se L tem essa cara, a gente diz que L está na forma autoadjunta, ou seja, que L d'H é igual a L. Além disso, temos... Então, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que trabalhar agora com o Q? Com o Q? Escrevi em algum lugar aqui. Se P2' é igual a P1, isso aqui é zero, então isso aqui implica aqui que o V é igual a Pzinho de X, multiplica V o linha menos o V linha. Se L está na forma de autoadjunta, ou seja, se L é um operador autoadjunto, o meu Q de UV vai ter essa cara. Ou seja, se L está na forma autoadjunta, o L tem essa cara. E o L tendo essa cara, o Q de UV tem essa cara. Tudo bem? Tudo bem. Então, o meu L é esse. O meu Q é esse. Para aqui.
Ou seja, L de U, B. Porque L é o tal disjunto se ele satisfizer isso daqui. Então, para que eu tenha isso, eu tenho que ter que Q de UV de B menos Q de UV de A seja igual a zero, certo? Além de L igual a L de U. Para que eu tenha o análogo da o análogo do caso de espaço vetorial de dimensão finita, porque o que a gente mostrou foi que isso aqui menos isso é d dx de alguma coisa. Então eu quero que esse d dx de alguma coisa... Desculpa, para eu ter isso igual a isso, eu tenho que... Vamos voltar aqui. Que isso menos isso, que é o integrando, é d dx de alguma coisa. Então essa coisa tem que se anular nos extremos, certo? Tá vendo aqui? Essa coisa que está aqui tem que ser que tal que Q de B menos Q de A seja igual a zero, para que eu tenha a identidade para que eu preserve o produto interno pelo L. Então, significa que o problema ele depende também das condições de contorno. Certo? Para que eu preserve o produto interno, não basta ter L igual a L adjunto. Precisa ter L igual a L adjunto e o Q, o V de B menos Q, o V de A igual a zero. Mas vocês já devem imaginar que o U e o V não precisam satisfazer isso, certo? U e V são quaisquer funções em L2. Eles sendo quaisquer funções em L2, eles não têm por que satisfazer essa relação. Então agora a gente começa o nosso problema, certo? Então dizemos depois de tudo isso, a gente diz que o operador L de Y em L2 AB é autoadjunto, aí ele tem que ter duas condições, certo? Se vale isso daqui, o V é igual ao L de V, sempre que... E agora eu vou colocar uma condição um pouquinho mais restritiva que de UV de A igual a Q de UV de B igual a zero. E agora a gente definiu operadores autoadjuntos em L2 de AB, no espaço que a gente estava trabalhando. Tudo bem? Em particular, então,
Se L é autoadjunto, o L vai ter essa forma aqui para dadas as funções P e Q. Dado P e Q, eu encontro um operador autoadjunto. E além disso, vale que V L de U menos U. Isso aqui, ou seja, além disso, vale que menos o L, que era o L adjunto, que é L de V, é igual a ddx de Q de UV. Onde agora eu Professor, sei a forma do Q e sei a forma do L. Oi? o Q de A e o Q de B não precisam ser zero, né? Ou Não, eu precisam? estou impondo agora Entendi. que, ou seja, eles só precisam ser iguais. Ah, Mas eu estou certo. impondo agora, eu estou definindo que L é autoadjunto se ele satisfaz isso sempre, ou seja, sempre que para o V sempre que isso aqui valer. Ou seja, Entendi. o L, ele vai. Essa igualdade aqui, ela vai valer sempre que eu tiver que um é igual ao outro. Mas agora eu vou chamar o operador L de autoadjunto, se isso valer sempre que as minhas funções satisfaçam isso daqui, que é um caso particular da minha condição suficiente, da minha condição necessária suficiente. Eu estou impondo que uma restrição a mais na minha definição, tudo bem? Ah, beleza. Então, podemos começar. Na verdade, começar mesmo, a gente vai começar a aula que vem. Mas essa aula a gente precisa colocar todas essas definições para vocês verem tudo direitinho. Vou colocar um exercício aqui. Eu peço que vocês façam esse exercício. Não é difícil. Lembra que dizer que eu estou dando duas coisas aqui. Dizer que L tem essa forma, então, quer dizer que L está na forma autoadjunta. Quer dizer que L é igual a L. Quer dizer isso daqui, que L é igual a L W. Dizer que L é autoadjunto quer dizer que isso aqui vai valer. Então, além disso, vai valer que para todas as funções, o IV é Q de V de B menos Q V de A igual a zero. A gente vai ver que quando a gente trabalhar com problemas de valor de contorno, que é o que a gente vai chegar daqui a pouquinho, ainda hoje, essa condição aqui vai vir das condições de contorno do meu problema. Né? O L é determinado pela equação diferencial e o Q é determinado pelas condições de contorno. Então, um problema de alto valores para espaço de funções vai me dar, além do problema do análogo de matrizes, do análogo de transformações lineares, vai me dar também condições, tem que ter também condições de contorno apropriadas para eu poder trabalhar com problemas autoadjuntos e obter, próxima aula, todos os benefícios de problemas autoadjuntos. Exercício: todo operador diferencial linear de ordem 2 em L2 de AB pode ser colocado
na forma autoadjunta. Multiplicando por... Ou seja, todo operador diferencial da forma P2 duas linhas, P2 y duas linhas, mais P1 y' mais P0 y, pode ser colocado na forma autoadjunta multiplicando por o análogo do que seria o análogo do que seria um fator integrante de uma equação. Uma integral indefinida, x, certo? É P1. Se eu multiplico um operador geral L de y igual a P2, y duas linhas, mais P1, y' mais P0y. Se eu calculo, então, agora HL de y, se eu defino L til igual a HL de y, L til igual a HL, certo? Eu quero mostrar que L til de y é P2 til y das linhas mais P1 til y' mais P0 til y, vocês vão ter que mostrar que P2 til linha é igual a P1 til. Certo? É só multiplicar, fazer produtos aí que vocês encontram isso daqui. Tudo bem? Exercício. Façam isso. É só... Não é nada demais. Certo? Mas então agora, como todo operador pode ser colocado na forma autoadjunta, porque vocês vão fazer esse exercício e vão ver que pode, eu vou trabalhar somente com operadores na forma autoadjunta. Vocês copiaram o exercício? Exercício. Então agora, como todo operador pode ser colocado na forma autoadjunta, eu vou trabalhar só com operadores na forma autoadjunta, porque se ele não tiver, eu ponho ele na forma autoadjunta e fico feliz. Tudo bem? Tudo bem. Como? Tudo. Particular aqui, aí eu vou ter que o meu Q de UV vai ser P2 til V U' menos UV'. Alguma coisa assim, certo? Eu consigo... o meu Q também vai ter um fator aqui, um fator de H no P2. Certo? É isso que eu estou falando aqui, certo? Então, vamos somente com operadores do tipo L de y
é igual a ddx de pzinho de x dy dx é menos qzinho de x y. Por quê? Porque se não tiver assim, eu consigo, através dessa transformação, trabalhar com um operador equivalente, né? Com um operador equivalente, multiplicado por uma função, que tem essa forma, onde agora P, as funções P e Q, vão determinar quem é o meu operador. Então agora a gente começa a aula, certo? Por quê? Porque a aula se chama Problema de Sturm-Liouville. Eu vou dizer agora aqui por definição. Problema de Sturm-Liouville que eu não vou escrever várias vezes, então eu vou chamar isso de PSL, certo? Problema de Sturm-Liouville é um problema de contorno, problema de autovalores do tipo L de Y igual a menos lambda rho de x y, um A menor que x menor que b, mais condições de contorno em x igual a A e x igual a b. O problema de Sturm-Liouville, ele vai ser o quê? Ele vai ser um problema onde L está na forma autoadjunta. Um problema de Sturm-Liouville, aí aqui eu vou deixar isso para a próxima aula, certo? Um problema de Sturm-Liouville, então ele vai ser um problema de autovalores desse tipo. Eu vou chamar os valores de lambda para os quais existe solução para quais existe solução não trivial, certo? Não trivial, y igual a zero, a solução disso daqui, são chamados de autovalores do PSL. E aí eu vou puxar uma setinha, certo? Porque eu quero Vocês conseguem acompanhar, certo? Aqui eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2. As funções y lambda de x, que são correspondentes às soluções, né? As soluções respondentes a lambda são as autofunções.
do PSL. E como no caso de dimensão finita, então, olha só, os valores de lambda para os quais existe solução não trivial são os autovalores do problema de Liouville. As soluções correspondentes são os autovetores, as autofunções, e o conjunto dos autovalores é chamado de espectro do problema. Então, isso aqui é o análogo exato de você diagonalizar uma matriz, de você diagonalizar uma matriz simétrica num espaço vetorial de dimensão finita, diagonalização de operadores. E aí, o que eu vou dizer mais para frente é que, assim como no caso de diagonalização de matrizes, os vetores obtidos são uma base ortogonal, certo? Vocês lembram? AX. AX. Igual a menos lambda x. O menos é uma convenção, certo? O conjunto dos autovetores vai ser uma base ortogonal. A gente vai ver que, dadas as condições de contorno apropriadas, tais que vão satisfazer aqui a definição de L autoadjunto, para dadas as condições de contorno apropriadas, o conjunto das soluções y lambda, ou seja, o conjunto das autofunções, vai ser uma base para L2 de AB, para o meu espaço de funções. Tudo bem, gente? Vocês acompanharam? É um pouco pesada essa parte, mas vocês acompanharam direitinho? Então, beleza.